crianças estão em constante crescimento e desenvolvimento. Engana-se quem pensa que os pequenos só aprendem dentro da escola. Conheça as dicas da especialista para incentivar o seu filho a aprender constantemente com as pequenas coisas do dia a dia. O Minha Escola começa agora. Fique com a gente, hein? Vários lugares e recursos podem ser transformados em uma proposta pedagógica para as crianças, como os passeios em família, viagens, afazeres domésticos, brincadeiras e atividades em casa. A criança que é educada desta forma aprende naturalmente as questões do seu cotidiano, entende os porquês e desenvolve desde pequena seu senso crítico. O aprendizado, além do ambiente escolar, faz com que a criança coloque mais a mão na massa e tenha liberdade para escolher o que quer e como quer aprender. E o mais importante, ela faz isso com alegria, seguindo o seu próprio ritmo de aprendizado. Com o tempo, o aprender se torna algo natural e necessário no dia a dia. A escola é uma importante aliada que, junto com as atividades desenvolvidas pelos pais, ajuda no desenvolvimento da criança. Tão importante quanto a educação formal é aprender fora do ambiente escolar. Hoje vamos dar dicas para estimular crianças a aprenderem fora da escola. As crianças estão em constante crescimento e junto com esse crescimento vem o desenvolvimento. Não é só na escola que elas devem ser incentivadas. Em casa, os pais devem incentivar o aprendizado dia a dia. E esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Eu estou aqui com a psicopedagoga Juliana Gonzalez. Boa tarde, seja bem-vinda. Então, como os pais podem fazer isso? Incentivar a todo momento o desenvolvimento e o aprendizado das crianças. Boa tarde. Esse é um tema muito importante para ser trabalhado. Os pais precisam entender que é muito importante as crianças terem outro tipo de desenvolvimento que não seja na escola. E isso não precisa ser algo chato ou metódico. A criança aprende brincando, sem necessidade de ficar em cima, daquela cobrança. Numa simples brincadeira, ela pode criar N aprendizados que ela leva até a vida adulta. Como ensinar as crianças a aprender brincando em casa? Em casa é muito importante os pais entenderem que as crianças se desenvolvem brincando e não na frente da televisão ou assistindo DVDs, filmes, que isso cria uma falsa imagem de que a criança está atenta ou está presa a alguma coisa. O importante é criar jogos, brincadeiras, para ela entender o perder e ganhar, o tentar de novo, o raciocínio que ela pode criar com esses jogos em casa. E com a educação física, como que a criança se desenvolve? A importância da educação física,
de atividades em espaços ao ar livre. É legal para ele entender as regras, o momento da vez dele, da vez do amigo, os jogos em equipe, além de aproveitar o ar livre. Então a educação física estimula bastante isso nas crianças. A competição, os jogos em equipe, mas sempre sabendo ganhar e perder. Os pais levarem as crianças a lugares educativos que incentivem esse aprendizado cultural é importante? Quando falamos em museu, normalmente vem uma imagem de algo chato, cansativo, mas hoje em dia os museus em São Paulo estão muito diferentes, né? Tem o Museu Catavento, que é uma verdadeira exposição e uma exploração para as crianças. Então é interessante os pais fazerem a criança viver nisso, a participar mesmo. Então procurar objetos no museu, se for telas, desenhos, olha, vamos achar o carro, olha, cadê o carro vermelho? Então, dependendo da faixa etária, trabalhar isso com as crianças, mas fazer ela participar, não simplesmente ir ao museu e andar por dentro dele. Não, participar, fazer perguntas, interagir com as crianças, deixar ela participar, ver no que ela se interessou, contar um pouco a história, e aí a criança tira aprendizagem disso. Bom, a gente está vivendo um momento agora de grandes transformações, revoluções e a nova era da tecnologia. Como incentivar a criança a aprender dentro disso sem perder, né, esse período aí da infância? A tecnologia está presente no nosso dia a dia e cada vez mais. Mas é muito importante as mães darem funções às tecnologias, não simplesmente dar um celular, dar um tablet para a criança. Ela precisa dar uma função, algo específico, jogos interativos, jogos da memória, para a criança realmente brincar e interagir em curtos espaços de tempo. E também pode ser usado em, por exemplo, planetários, onde tem diversos tipos de exposição. A criança vai aprender, interagir com os objetos que tem lá dentro, ampliar seu conhecimento sobre a astrologia, os astros. Então é muito bacana, tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Bom, muitos pais que não têm muito tempo deixam as crianças muitas horas na televisão. E a gente sabe que isso não é saudável. Mas e com relação aos cinemas? O cinema é algo muito interessante, pois é um ambiente preparado para o filme. Então as telas grandes, a pipoca, o lugar escuro. Então as mães podem levar as crianças, mas sempre eu acho interessante o retorno. Então saiu do cinema, perguntar, levar, olha, você viu que eles eram amigos, brigaram, fizeram as pazes, contar uma moral da história para a criança e fazer a criança refletir sobre aquilo. Então não só o levar por levar, o ter depois uma história, um momento delas conversarem sobre o que foi assistido. Quais aprendizados as crianças podem receber com as oficinas de teatro e se os pais devem incentivar passeios como este? As peças de teatro hoje em dia, elas vêm de uma maneira diferente. Então existe uma troca entre os atores no palco e a plateia. Então é muito interessante, eles cantam música, contam a história, fazem adaptações dependendo de como a plateia vai reagindo. Então é algo realmente que a criança pode tirar muita aprendizagem, muito proveito disso. Então é muito interessante os pais levarem as crianças ao teatro e procurarem esses teatros que realmente tenham essa interação com o público. Acrescentando, essa parte do teatro também pode ser feito nas escolas ou na própria casa mesmo. Então, fantoches, dedoches, você pode criar histórias e contar para a criança e mais, dependendo da idade, até fazer a criança contar essa história para trabalhar a questão da imaginação deles, né? Então, montar todo um cenário, uma plateia e contar essa história ou assistir a história que a criança está contando. Isso trabalha bastante a imaginação e o aprendizado deles. E na escola, quais são as principais atividades desenvolvidas através da brincadeira? Na escola, os pais podem usar a escola como aliada deles, não só no dia a dia, em momentos comuns de aprendizagem, mas também nas férias. Hoje em dia, muitos pais trabalham nas férias e não têm esses momentos de tirar uma semana e curtir com o filho. Então, nas escolas, hoje em dia, tem os cursos de férias, onde as professoras e toda a equipe trabalha momentos lúdicos, realmente de brincadeira, onde as crianças aprendem brincando. Como identificar quando uma criança não está absorvendo os aprendizados dados em casa ou na escola? Pode ser algum problema de saúde ou algum problema emocional até? É fácil perceber quando a criança não está conseguindo assimilar
o que os pais, o que a própria professora está tentando passar. E é muito importante buscar ajuda nesse momento. Então, primeiramente, procura a escola, conversa, vê se eles também estão percebendo essa dificuldade. E aí, depois, juntos, vocês criam um laço e uma condição de ajudar a criança. O importante é você tomar muito cuidado com a cobrança que você põe em cima do seu filho. Ele vai estar aprendendo, mas cada um tem o seu tempo de desenvolvimento. Muitos pais criam muitos anseios, muitos medos em cima das crianças e cobram demais. Então, tem que prestar muita atenção se é exagero dos pais ou se realmente a criança está com dificuldade. Se realmente a criança está com dificuldade, aí sim, procurar a escola, procurar a ajuda dos médicos, psicólogos. E aí tem N questões que podem ajudar a criança nessa etapa. Mas é muito importante que os pais percebam se é anseio deles, medo deles ou é realmente uma dificuldade da criança. E para terminar, dá algumas dicas para as mamães e para os papais de casa estarem incentivando os seus pequenos a aprenderem a todo momento. Acho que a maior dica que eu posso dar é os pais prestarem atenção na qualidade do tempo que ele está passando com o filho. Hoje em dia, muitos se preocupam com o tempo. Eu trabalho o dia inteiro, eu fico o dia inteiro fora. Isso, na verdade, não importa. A criança quer qualidade. Então, quando está com o pai, ele quer estar brincando, joguem com os filhos, senta no chão, conta história, participa do dia a dia do seu filho. Finais de semana, vai ao parque, passeia e pergunte para o seu filho se ele está gostando, se ele está... o que ele aprendeu, o que ele está levando daquele momento. E acho que é uma troca de aprendizagem. Assim como os filhos estão aprendendo, os pais também estão aprendendo com os filhos. E isso é muito importante. Caso você queira rever os temas deste programa ou os demais, acesse o nosso blog www.programaminhaescola.blogspot.com.br. Lá você encontra tudo sobre o mundo infantil. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, hein? Voltamos já já. Fadelito, do berçário à pré-escola. Um lugar para crescer, aprender e principalmente ser feliz, muito feliz. Fadelito, educação infantil de qualidade. Estamos de volta. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de tema, mande-nos um e-mail para contato@programaminhaescola.com.br. Acompanhe agora como as crianças aprendem com as pequenas coisas do dia a dia dentro da escola.
Dançar é muito mais do que puro divertimento. A execução de passos coreografados, repetidos dentro de um método e com orientação profissional, proporciona diversos benefícios para a saúde física e mental. E para as crianças, a dança pode ativar e desenvolver capacidades positivas que lhe acompanharão pelo resto de suas vidas. A criança que dança trabalha a musculatura, fortalecendo-a e estimulando a coordenação motora, flexibilidade, postura e tem maior consciência corporal, noções de espaço, além de melhorar sua integração social. Musicalidade, ritmo e criatividade também estão entre os ganhos. No início do aprendizado de dança, explora-se os movimentos naturais de cada criança, seu ritmo próprio, sua expressão, e as aulas têm um caráter mais lúdico e descontraído. A técnica vai sendo introduzida gradativamente, porém respeitando as condições físicas e psíquicas de cada idade. A arte da dança traz uma série de benefícios para a vida e desenvolvimento de todos os seres humanos. E para a criança pequena isso não é diferente. Ajuda a desenvolver uma série de habilidades como disciplina e coordenação motora. E olha, eles adoram. Eu estou aqui com a pedagoga Marcela Gaioso. Boa tarde, seja bem-vinda. Então, quais são os principais benefícios da dança durante a primeira infância? Boa tarde, Luísa. Isso mesmo. O homem usa o próprio corpo de modo a ocupar o espaço, né, e interagir com o outro desde que o mundo é mundo. E no início seguiu o instinto, né, aos poucos. Descobre-se o prazer na dança. Há séculos ele aproveita as técnicas e estilos especialmente desenvolvidos pela dança para explorar a riqueza de possibilidades inerente ao corpo humano. Porque dançar é muito mais do que se movimentar braços e pernas, né? Sobre um estilo de ritmo. A dança ela permite conhecer o próprio corpo e com isso ampliar a capacidade de se expressar e de se comunicar do indivíduo, criando assim autoestima que vai servir de base para toda a sua vida. Ela realça também, né? Bom, a dança ajuda a criança pequena a desenvolver a psicomotricidade fina, mas como isso funciona? Ela funciona desenvolvendo as habilidades peculiares da raça humana, como escrever, sonorizar uma palavra, descascar ou cortar legumes. Ela serve também de instrumento para afinar esses movimentos. A dança, então, ajuda a manter a saúde da criança? A dança ajuda a desenvolver a saúde em várias vertentes. Saúde do corpo, da mente e saúde emocional. A criança que cresce com o hábito de praticar atividade física será um adulto ativo e saudável. Bom, como eu já citei aqui, a dança ela estimula a coordenação motora. Mas quais outras aptidões ajuda a desenvolver também? A dança ela regula o tônus da força muscular, né? Por um ritmo musical. Assim como desperta percepções diferentes do corpo, como a organização do olhar, cada movimento, ou as diversas sensações dos pés pressionados no chão, em razão daquele passo.
Também estimular a coordenação motora, fundamental também para a evolução da criança, né? E liberta também de uma série de inseguranças físicas e emocionais. De que forma essa arte colabora na formação do indivíduo? Bom, no caso da dança, ela colabora porque ela contém várias informações corporais, sociais e emocionais que podem contribuir também para o crescimento infantil. A dança, ela ajuda a desenvolver o lado emocional também? Ela facilita com que aquela criança mais tímida se expresse de forma mais simples, com mais facilidade? Bom, são os sentidos que eles transmitem, né? E a percepção do que está ao redor. É com eles que ela começam a elaborar os primeiros conceitos. Ela também funciona como a segunda etapa, que no desenvolvimento essa criança já é capaz de realizar as atividades corporais, no caso de correr, esticar, rolar, dobrar e saltar. O corpo ele mostra a aptidão natural, que para executar esses movimentos só precisa de oportunidade para praticar. Como a dança ajuda a criança a desenvolver a linguagem pessoal? Durante a aula de dança, a criança vai recolher os pedaços de informações que com eles montam um conjunto, né? Que faça sentido para eles. Isso significa que a própria criança vai testar os movimentos e aos poucos ela vão descobrindo a diversidade, com enormes possibilidades próprias do uso do próprio corpo. Será nessa consciência corporal que eles vão permitir se expressar de um modo inédito. E também cabe ao professor, nesse grande movimento, dar o significado com estímulo e construção individual, respeitando o tempo e espaço de cada criança. Bom, sabemos que todas as atividades físicas ajudam a criança a conhecer o seu próprio corpo. De que forma a arte da dança ajuda nisso? A partir das experiências corporais ativadas pela própria dança, a criança tem a oportunidade de se relacionar com o belo, o harmonioso, também como o feio e o caótico. E aos poucos elas também vão exteriorizando o seu entendimento sobre o que é bonito e o que não é. A dança ela pode sim ser entendida como uma forma de conhecimento poético. A metodologia do trabalho com a criança, ela se prioriza com a capacidade de improvisar. Então ele é testado com o próprio corpo, entendendo os seus limites e seu funcionamento. Como o controle emocional é desenvolvido nas crianças durante as oficinas de dança? Além de estimular a criança a ter um corpo parceiro como instrumento, ajuda a transmitir ideias de emoções, né? Até as mais íntimas. Ela aprende a fazer dos movimentos do corpo uma fonte de diversão e de prazer, sendo incentivada a dividir, né, o que sente com o grupo e a conviver com as suas diferenças. Ela também trata de um aprendizado emocional de grande alcance. Então, ela é capaz de inclusive, combater a timidez e a insegurança. Ajuda muito. Qual que é a importância de ensinar as crianças a aprenderem brincando? Aprenderem brincando tá meio estranho, né? Como incentivar os aprendizados através da natureza em si? Não gostei de nada. Ou até mesmo na piscina, mas esse contato... Não, espera, tô me enrolando toda, não tô gostando disso. É que eu li aqui uns... Bom, nós vivemos a era da tecnologia. Eu pulo de novo. Que horrível! De novo. E na escola, quais são as principais, de novo? E pra terminar, peraí. Horrível isso, de novo. A criança vai desenvolver o raciocínio, Desculpa. Quando a gente... E é sobre isso que falaremos hoje. Estamos aqui com a pedagoga Marcela Gazoso. Gaioso. Eu ia te ajudar. Esse nome é lindo. Eu ia te ajudar. Gazoso. Eu vou te ajudar. E quem vai falar mais sobre esse assunto, eu não quero falar isso de novo. Toda hora eu falo quem vai falar mais sobre esse assunto. E ela que vai nos ensinar mais sobre os principais benefícios da dança. E aí, quais são os principais benefícios? Bom, a dança ajuda a criança pequena a desenvolver a psicomotricidade fina. Mas como isso funciona?
e diz respeito às habilidades Bom, ela diz respeito às habilidades peculiares. Então, essa parte peculiares. Tá tão lindo, mas aí veio esse helicóptero. E também com o feio, caótico, e aos poucos ela vai exteriorizar. Chegamos ao fim, mas semana que vem estaremos de volta com muito mais informações sobre o mundo infantil para vocês. Uma ótima semana e até o próximo sábado, hein?